Meus guerreiros, beleza? Sensei DC trazendo para vocês hoje aqui mais um vídeo no canal, e nesse caso é para você que está em dúvida em comprar um monitor ultra-wide, ainda mais que é o seu primeiro. Então já peço que você se inscreva no canal, deixe aquele like e vem com o Sensei. Então eu tô há mais ou menos uns 2 anos já com esse monitor, né, que tô deixando aqui rolando uma gameplay de Fortnite, e logo depois eu vou dizer para vocês porque que eu escolhi deixar esse jogo aqui, mas eu vou dar dicas aqui para que você não erre na hora de comprar o seu monitor ultra-wide e depois não se decepcionar. A primeira é a mais importante, é a crucial, que é a questão do tamanho da tela. Por quê? Porque diferente de um monitor wide, o ultra-wide ele é mais alargado, ele tem mais área na horizontal. E polegada a gente mede de uma quina até a outra quina. Isso faz com que um monitor, igual esse aqui de 34 polegadas, ele tenha uma altura de 27 polegadas, porém com áreas de 30% maior na sua horizontal. Então já de antemão já falo, vai pegar o seu primeiro monitor ultra-wide, cara, esquece de pegar o de 25 polegadas. De 25 polegadas você vai se arrepender, você vai falar que não presta, não é legal, não achou bacana, principalmente se você já vende um monitor, por exemplo, igual esse aqui atrás meu, ó, que é o wide. Apesar dele estar na vertical, ele é 24 polegadas. E aí eu vou contar uma historinha para vocês justamente que foi o porquê que eu peguei esse monitor de 24 polegadas aqui, que é antigo, ele é da Bank. Esse monitor, pra vocês terem uma ideia, é de 2013. Eu até comprei ele usado. Na época, eu não lembro qual ano foi, mas eu queria comprar um monitor ultra-wide, e eu tinha um de 19 polegadas. Na época eu usava 19 polegadas, né? O monitor máximo que tinha era 27. O mais comum, o pessoal utilizava de 22, e o de 24 já era o ideal, né? Que ficava ali entre meio termo. Então eu fui numa loja aqui próxima à minha casa, depois de ver vários anúncios, por exemplo, na Kabum, principalmente, que era pioneira em componentes de computador. Eu cheguei nessa loja e ele tinha lá um monitor ultra-wide LG de 25 polegadas. Cara, aquilo me decepcionou. Eu fiquei decepcionado. Por quê? Porque ele era um pouquinho mais alto que o meu de 19 polegadas, tinha a sua área de ganho ali em tamanho, mas os ícones ficavam minúsculos, era pequeno mesmo. Na época eu nem usava óculos, então aquilo pra mim não era o ideal. E era caro, né? Nas lojas online na época tava R$800, enquanto aqui eles queriam 1.000. Eu até ofereci 800, eu tinha dinheiro, né? Eu quase comprei. Eu falei, mas isso não vale mais, não vale 1.000 conto. Na época não valia. Hoje então que não vale mesmo. Aí eles não aceitaram. Aí sabe o que eu fiz? Eu vou deixar um link para vocês aí na descrição, que você pode verificar o tamanho de tela, proporção de tela entre um ultra-wide, um wide, ou 2 ultra-wide, ou 2 wide. Bem bacana esse site. Inclusive vou deixar agora aí uma imagem para vocês verem aí o que seria um monitor de 25 polegadas ultra-wide próximo a um de 19 widescreen. Aí eu dei uma pesquisada melhor, falei, cara, tá legal. E eu acabei achando esse Bank. Eu paguei nele usado, eu acho que foi até na faixa de 500, 600 reais. Porque o tamanho de área ele é importante, principalmente na hora do trabalho. É melhor do que você utilizar 2 monitores. Depende também do tipo de trabalho que você vai fazer. Mas, por exemplo, uma edição de vídeo, você tem uma área maior aqui na timeline, na linha do tempo. Se você mexe com códigos, você consegue dividir aqui na tela, fica quase uma tela 2 telas 4x3, que é o padrão que normalmente o pessoal utiliza até hoje em dia, né? A própria Dell ainda vende para empresas esses monitores 4x3, você encontra em bancos. E em jogo, fica aí que eu vou dar minha experiência com relação ao jogo depois, mais fim do vídeo. Mas em tamanho, se você pega o de 24 polegadas wide e um de 25 ultra-wide, parece que você não tá ganhando nada. Hoje em dia, né, ainda mais agora, atualmente, que eu tô fazendo esse vídeo para vocês, principalmente, nem vende mais monitor ultra-wide de 25 novo. Você vai encontrar de 29 polegadas para cima. A dica que eu dou, se você realmente fez isso para trabalho, você quer pegar um ultra-wide de 25, pega 2 monitores de widescreen, né? Eu sinceramente prefiro 2 de 22 polegadas widescreen do que um de 25, viu? Para jogo você vai ficar um pouco decepcionado, tudo é pequeno, cara, tudo é muito pequeno. E é por isso que depois de longos anos, quando eu tive condição, aí sim eu comprei um monitor ultra-wide de 34 polegadas. Eu tava até pensando em pegar um de 30, né? Mas como é algo que eu não troco constantemente, igual esse meu Bank aqui, que eu tô usando ele há mais de 5 anos, né? E pretendo usar esse aqui até quando der problema mesmo, minha vontade de trocar, talvez trocar num futuro,
é se eu tivesse mais espaço pegar um ultra-wide maior. Fora isso, eu colocaria um monitor wide no lugar desse apenas se ele desse defeito e eu não conseguisse comprar outro. Então vai por mim, você vai encontrar usado aí LG 25 polegadas ultra-wide. Eu recomendo você comprar só se tiver no preço muito bom mesmo, você não achar um de 24 widescreen, porque vai estragar a sua experiência. Algumas pessoas até chegam a curtir, mas ainda mais se você vende um monitor maior. Então a dica que eu tenho com relação a tamanho de monitor, se você utiliza uma televisão aí de 32 polegadas para jogar, se você utiliza aí, ou uma televisão maior, né, de 50 polegadas, ou no caso você já utiliza monitores acima de 24 polegadas, quiser um ultra-wide, dê preferência por de 34. O de 29 polegadas eu recomendo apenas para aqueles que tá utilizando atualmente um monitor, por exemplo, de 22 polegadas, ou até mesmo um de 24 polegadas, e não tiver incomodado com o tamanho dele com relação à altura. Porque se você já tá achando seu monitor pequeno em relação à altura, é 34 polegadas para cima, beleza? Eu falei que eu ia deixar os jogos finais, eu vou deixar o trabalho pro final, porque já tá rolando o joguinho aqui, né? Vamos lá. Eu comprei especificamente pensando no foco em trabalho. Se somente fosse jogar, aí talvez eu pegaria, por exemplo, um monitor de 32 polegadas. Principalmente se o foco for jogos competitivos. E aí é por isso que eu estou rolando aqui um Fortnite, devido ao fato dos jogos competitivos que eu joguei, né, que eu jogava há um tempo atrás, ele foi o único, e ele é o único até então, que nos deixa jogar com a tela ultra-wide. Enquanto o CS, o Valorant, o Warzone, ele não te deixa você jogar acima de 16:9. Você vai ter que jogar ele widescreen. E o que acontece? Ou você joga com bordas pretas nas laterais, esses jogos, tirando o Fortnite, ou você tenta fazer ali, procurar na internet alguma gambiarra, alguma coisa, para que você consiga, ao menos, esticar a tela. Eu joguei Valorant por bastante tempo aqui e as bordas pretas nunca me incomodaram. Ainda mais que o preto desse painel aqui, ele é preto mesmo, não fica aquela luz vazando nem nada. Então foi bem confortável, nunca me incomodou. E por que que esses jogos competitivos não deixam você jogar com a proporção ultra-wide? Porque você acaba tendo vantagens em jogos competitivos com esse tipo de monitor. Devido ao fato, ó, nós temos aqui um pedaço a mais de um lado e do outro de imagem. Isso faz com que o nosso boneco fique um pouco mais afastado do que um monitor widescreen, e aí a gente tem mais ou menos 15% de ganho para cada lado em visão. Então uma pessoa que está ali jogando no wide e o inimigo está aqui na borda, ela não consegue enxergar, enquanto o ultra-wide consegue. E como o Fortnite não é forte em questão de campeonato, né, acabou que eles nunca quis tirar isso. Apenas implementou e não mexeu mais. Tanto que isso aqui você joga até no celular, enquanto os outros jogos tem muito investimento, patrocínio em cima disso, e acaba que o monitor ultra-wide, eles utilizando no campeonato, não é muito a pegada da maioria das pessoas, fica mais difícil vender do que um monitor wide. Então se você quer jogar Fortnite, beleza, mas outros jogos competitivos, achando que vai se beneficiar, eles só safe esse recurso. Estranho, né? Por que não limita o FPS aí no máximo para 120 para todo mundo também? É isso aqui, ó. Dinheiro, rola dinheiro. Dinheirinho! Uhul! E os outros jogos? Os outros jogos, sim, que a gente tá entrando agora em jogos modo solo, modo campanha, ou até co-op, mas que tem campanha, não tem foco visado em competitividade. Praticamente todos que eu joguei, não sei, jogos antigos mesmo, muito antigo, ainda assim você costuma achar algum patch, não tem, mas os últimos jogos lançados nos 5 anos, você vai jogar todos em ultra-wide. E aí sim, faz uma diferença, porque o monitor normalmente ele é fabricado, ele foi criado para o uso próximo às nossas vistas. Ele é a 1 metro de distância, ali 1,5 metros no máximo. E é por isso, que os pixels do monitor também, ele é diferente dos pixels de uma televisão. Justamente para o conforto das nossas vistas e que não prejudique, ou reduza a questão de prejudicar nossas vistas por estarmos perto dele. Se você tem um monitor e uma televisão em casa, é só você chegar e olhar os pixels dele, que você vai ver que, como olha o pixel, chega ali com o olhinho mesmo ali, ó, você vai ver que os pixels dele ficam um pouco menos visíveis do que uns pixels de televisão. Então assim, se você for pegar um monitor ultra-wide, mesmo de 34 polegadas, por exemplo, é para jogar ali 1 metro, 1,5 metro. Agora você está acostumado a jogar 2 metros, pega o controle, vai jogar 2 metros de distância ou mais, essa não vai ser a sua pegada. Aí sim, talvez te incomode, e é por isso que eu já entrei no fato de você pegar um monitor já de 34 polegadas, e não de 25, porque o de 25, mesmo você olhando ali perto dele, ele é minúsculo. Esse aqui, o de 34, eu achei a proporção de altura dele, nessa distância que eu fico dele, ideal, porque na altura
eu não preciso olhar para os lados. Já na horizontal, eu tenho que me afastar um pouco se eu quero ter minha visão periférica ali nas bordas. Mas aí você pega um monitor aí com essa altura de 27 polegadas para jogar longe, pô, isso que não é televisão não, né? Se o foco for jogar mesmo, e não é jogo competitivo, aí é televisão, cara. Televisão. Hoje em dia, televisão de 32 polegadas não tem mais 1080p, ou então você compra um monitor de 32, aí você encontra até 4K, ou parte para uma televisão aí de 40 polegadas para cima. O monitor ultra-wide, ele é como qualquer monitor, é para você utilizar ali no máximo 1,5 metro de distância. Tanto que quando eu estou trabalhando, eu não me afasto, eu tenho que virar minha cabeça, não tanto, né? A visão periférica ali, ele limita um bocado, mas eu preciso olhar um pouco para os lados. Para trabalho, beleza, como se você pegasse ali e botasse 2 monitores. Para jogar, é só afastar um cadinho, né? Ou tanto o monitor, né? Afundar ele mais, ou você afastar um pouco. E aí você vai ter uma boa visão periférica. E apesar das nossas vistas focar no centro, o que aparecer ali, se você desenvolver o reflexo, igual apareceu aqui no cantinho, você já sabe que já apareceu o inimigo. Enquanto o cara do wide, né? Apesar que o cara, igual eu falei, o competitivo não. Mas em jogos é interessante, né? Porque digamos que é uma tela, por exemplo, Ghost of Tsushima ou Spider-Man, eu joguei aqui também. Às vezes tem muitos inimigos na tela e aí você ganha essa proporção aqui nas laterais e consegue visualizar esses inimigos. Coisa que num monitor widescreen, às vezes você toma um ataque ali do inimigo sem saber cadê o inimigo, né? Porque você não tem a visão dele. Agora, é claro, se estiver nas costas também, né? Aí já não dá. Continuando com o jogo, galera, você vai precisar de uma placa de vídeo melhor. Porque essa visão a mais que você tem aqui, dos dois lados, ele aumenta os pixels. E aí precisa processar esses pixels. Então exige mais da GPU. Então, se sua GPU, por exemplo, é um monitor 1080 wide, ou até mesmo no caso esse que é 2K, 2K não fala, né? Fala 1440p. Diferente de um wide, ele exige mais. Se eu botasse aqui um monitor de 27 widescreen, eu consigo maior taxa de FPS com as mesmas configurações gráficas. Então, se você já está utilizando um monitor widescreen e sua placa de vídeo ali já não está lá aquelas coisas, talvez isso te incomode, porque ou você vai ter que jogar com FPS mais baixo, ou você vai ter que diminuir a qualidade gráfica, caso ainda seja possível. E a minha experiência com relação a jogos? Cara, quando eu acostumei a jogar jogo aqui, com a visão periférica maior ali, eu não queria mais jogar no modo widescreen. Eu jogava só se realmente não tivesse como igual o Valorant. Porque uma coisa que me incomoda, inclusive hoje eu jogo lá no meu PlayStation 5, lá na sala com uma TV de 55 polegadas, é o personagem em alguns jogos, né? Por exemplo, eu tô terminando de platinar o Forspoken. Ele fica muito grande, e jogo igual o Forspoken, ao menos ali eu não achei configuração de você afastar a câmera. Eu não gosto de personagem muito colado na tela, porque eu tenho muito pouca visão, né? Igual eu falei, o monitor ultra-wide já te dá essa visão a mais. Então, quando eu acostumei a jogar, né, eu zerei alguns jogos nele aqui, e eu não tava mais conseguindo. Eu não queria nem mais jogar nos meus videogames ali que tava na sala, né? Se tinha um jogo lá no videogame e tinha para PC, eu dava preferência se tivesse com a versão ultra-wide. Beleza, vamos partir para trabalho. Cara, para trabalho, ó, eu já falei no início, né, que a minha intenção, se precisar trocar o monitor, é o mesmo tamanho. Esse tamanho pra mim eu gosto dele, eu não acho que eu precise de um maior, né? Mas é claro que se tivesse oportunidade, possibilidade, eu queria um 49 polegadas ultra-wide. Eita nós! Ou super, a gente fala super ultra-wide, é isso? Deixa aí nos comentários, né? Para trabalho é fantástico, você tem uma área de tela enorme. Eu deixo tipo 10 janelas abertas e consigo manipular uma para cada canto. Às vezes eu nem fixo ela. Eu deixo duas fixadas, uma fixada numa parte, outra fixada na outra, e aí o restante das janelas eu deixo pequeno e vou manipulando elas. Não, me facilitou demais. E aí eu deixei esse monitor aqui, ó, da Bank, em pé, para trabalhar. Acabou que eu não uso ele para trabalho, porque antes eu utilizava esse da Bank mais um de 19 polegadas. Eu trabalhava nos dois. Acaba que eu deixo ele aqui passando um anime, ou um seriado, um filme, porque eu não preciso dele para trabalho. Há casos específicos que algum programa que eu estou utilizando está demorando para renderizar e aí ele não me dá um feedback ali, visual ou sonoro, de que tá pronto, aí eu jogo ele para lá, deixo embaixo, né, porque os vídeos, filmes, séries que eu assisto, ela fica com lógico que tá na vertical, fica com as bordas pretas em cima,
Eu, por mim, eu botaria ele até na horizontal mesmo, né? Fica legal na vertical, mas a questão é que eu quase que não uso ele assim na vertical mesmo. Eu sempre ali passando série com as bordas pretas em cima e embaixo. Mas tá assim por causa de espaço mesmo, viu, galera? Não é por causa de beleza, não. É, igual eu falei, não dá pra pôr um de 49. Inclusive, esse também não dá pra mim colocar ele na horizontal ali. Seria bem melhor assistir filmes, séries, essas coisas na horizontal, né? Então ele acabou que não me auxilia no trabalho, porque o Ultra Wide aqui eu já consigo fazer tudo nessa tela. Já consigo, a tela, tamanho da tela, a proporção de tela que ele tem, a área, é muito boa. Bem provável que você pegar aí um monitor ou uma televisão 4K aí de 50 polegadas, 40 polegadas, talvez também te auxilie assim, nessa questão de gerenciamento das janelas, né? Porque você vai ter uma maior resolução e vai poder dividir essas janelas também. Só que no caso do wide, aí você vai ter que para cima e para baixo, né? Dividir na lateral, agora dividir no meio mesmo aqui, eu faço uma coisa do lado, não tem como. Mas só bota no monitor wide se realmente esse aqui estragar e eu não tiver condição no momento de pegar outro de 34 ou superior. Ou talvez só se eu ganhar aí, né, uma bolada de dinheiro aí que eu não preciso mais trabalhar e utilize só para jogar. Apesar que agora eu gosto mais, eu sempre gostei mais de jogar mais no videogame mesmo, né, jogos campanha. Então acho meio difícil eu jogar jogo campanha no PC, voltar a jogar. Aí talvez, né, se eu utilizar só para jogar, aí sim, eu pegaria, por exemplo, um de 32 polegadas wide. Ah, e mais um detalhe para jogo, cara. Se você gosta de simulador, tipo Euro Truck Simulator, Assetto Corsa, é bom, viu? Essa área. Um jogo, eu quase esqueci porque é um jogo que eu não gosto, né? FIFA. Jogo de futebol. Cara, você tem praticamente o tamanho... Você não vai ter o campo todo ali, mas você vai ver mais da metade do campo, né? Ou no mínimo a metade do campo ali, né? Isso é legal para quem gosta de jogar jogos de futebol, e aí você quer fazer uma jogada, você não consegue ver o jogador por causa que o monitor ou a televisão não te deixa ter aquela área. Nesse kit você já consegue ter uma areazinha a mais e aí ver um jogador antecipadamente. Mas lembrando, Ultra Wide até hoje, nessa data, olha aí a data do vídeo que eu tô publicando, porque daqui a futuro, não, o Ultra Wide agora funciona no videogame. Na data do vídeo. Não funciona em nenhum videogame. Nenhum videogame tem jogo Ultra Wide. Você quer, às vezes, colocar no PS5, no Xbox, eu não recomendo. Você vai, tipo, não tem pra que você comprar um Ultra Wide pro videogame. Não funciona. E eu acho meio que sacanagem, uma palhaçada, porque o jogo que sai ali da Sony, igual, vamos colocar o último que saiu, vai sair agora o The Last of Us Parte 2. Você pode jogar Ultra Wide no computador, mas se você ligar o console no Ultra Wide, você não pode jogar, né? E justamente eu acho que eles não colocam por causa dessa questão do desempenho, né? Precisa de mais hardware para processar o Ultra Wide. Voltando aqui para a questão do trabalho, aí vai outras dicas para você. Dê preferência ao monitor, né, de 120 Hz para cima. Até para jogo mesmo, se você for jogar jogo competitivo, principalmente, né? Hoje em dia, pelo que eu pesquisei, não tem monitor novo lançamento que está vendendo, assim, a não ser se estoque antigo, não tem monitor abaixo de 120 Hz, Ultra Wide. Né? Para jogo em FPS, eu percebi que acabou aquelas quebra de imagem. Você não sente ele mais fluido, igual você passa de 30 para 60. Mas você sente a imagem mais fluida por causa que ela para aquelas quebras de quadro em jogos FPS que você vai estar com a movimentação do mouse muito rápido. E isso é bom para as vistas. Cansa menos as vistas. E falando de cansar as vistas, no trabalho é a mesma coisa. Porque a movimentação das janelas, a movimentação do ponteiro do mouse é bem mais fluido, né? Inclusive eu até fiz um vídeo relacionado somente utilizar esse monitor para trabalho, e eu faço um teste aqui usando o outro. E mesmo 60 Hz você vê o mouse ali, você vê fragmentos no 60 Hz, você vê fragmentos do mouse. Enquanto aqui o movimento da seta do mouse ele é suave. E não é à toa que eles estão utilizando hoje em smartphone, né? Hoje até os smartphones de entrada estão tendo 90 Hz, porque são dispositivos que a gente fica muito próximo e o monitor é a mesma coisa, e a gente tem uma usabilidade muito grande. Então, em minha experiência, o que eu senti saindo dos 60 Hz aqui para 120 é que depois desse monitor nunca mais meu olho ardeu. Normalmente quando a gente trabalha com computador, a gente trabalha de 4 a 8 horas de relógio, né, quase que constante. E, cara, era tipo 2 horinhas, eu tinha que tirar o óculos, dava uma coceira no olho, ardia, ou então até conseguia levar, mas na hora que desligava as vistas, ó. E aí eu notei esse conforto de eu passar horas e não me incomodar, né? Não arder, não me dar vertigem. Isso também aliado à questão da resolução, né? Eu recomendo a vocês também, se for pegar um monitor, principalmente o Ultra Wide,
um 1440p. Mas para trabalho, sim, você vai ter benefício ali de jogar, né, com melhor qualidade também, mas na questão do trabalho, também tem a questão das vistas, né, juntando a frequência do monitor mais os pixels, o que acontece? Como tem mais pixels, as escritas ficam suaves. Então, normalmente quem trabalha, está ali trabalhando com... A maioria das pessoas utilizam escritas, né, programador principalmente, ou vai estudar, ou vai... não sei, a maioria dos trabalhos, né? Salvo exceção em trabalhos de edição de fotos e vídeos, que também ajuda por ter mais pixels, você tem mais detalhe. Então, mesmo na questão de leitura constante, você tendo as letras mais suaves, pela quantidade de pixels na tela, isso melhora muito essa qualidade de vida. Porque você está mexendo com as suas vistas, a sua saúde, né? Então eu senti esse conforto nítido de ter realmente valido a pena investir um monitor de 1440p com uma taxa de 120 Hz. Né? Não que não dê para trabalhar, já trabalhei muito tempo naquele monitor, já trabalhei em notebooks numa empresa e tal, né, com 1080p ou até menos resolução, mas até lá também eu sentia minhas vistas incomodando, principalmente para quem usa óculos, viu? Para quem usa óculos é mais perceptível. E para quem usa óculos, que aí que pior ainda, porque pode vir a aumentar o grau, né, devido ao desgaste que você está tendo ali. Mas aí eu me vi graças a Deus, eu consegui ganhar dinheiro com o mais básico, tive condição e comprei o melhor. Né, você não precisa partir para o melhor. Usa o seu mesmo, junta o seu dinheirinho e compra um melhor. Foi o que eu fiz, falei, não, vou juntar, vou pegar um de 34 mesmo, porque aí eu vou ficar com ele e eu sei que eu não vou trocar. E feito dito, tô aqui com ele já tem 2 anos. E sem vontade nenhuma de desfazer. A última coisa que você tem que ver é a questão do painel também. No caso, esse já é painel VA, porque ele também é curvo. E essa curvatura é bom. O que ajuda nessa curvatura? É que o campo de visão melhora, né? Já que o monitor, as curvas, elas aproximam mais, né? As bordas, elas ficam mais próximas. Porque reto, o que acontece? Já, igual eu falei, nosso olho fica no centro, né? A nossa visão fica no centro. E as bordas, elas já estão mais distantes pela horizontal. A gente vê o centro aqui é mais próximo na tela do centro, enquanto as bordas elas ainda vão ficar mais distantes. A curva já aproxima isso, então isso também traz maior conforto e melhor reflexo devido a essa proximidade que as bordas têm. Na época que eu comprei, eu não sei agora, se vocês souberem de algum, deixa aí, eu nem vou pesquisar porque eu não tenho interesse. Mas curvo não tem IPS. E os IPS que tinha na época do Ultra Wide, eles estavam dando muito problema de tela. Principalmente esses mais baratos, como igual o Super Frame nossa, isso aí dá problema direto, principalmente de vazamento de luz. Né? E até IPS reto grande é meio difícil achar, e quando eu acho ele é muito caro. Mas o que eu quero falar para vocês? Se o seu trabalho for edição de fotos e vídeos, e aí logicamente quem trabalha com esse tipo de serviço, né? O meu caso é YouTube. YouTube rede social, a gente não precisa ser assertivo ali com cores e tudo, né? A não ser do que você estiver apresentando no YouTube. Mas o painel IPS, ele traz cores mais fiéis. E isso faz total diferença para quando você precisa entregar o produto ao cliente, né? Imagina você tá ali, faz uma gravação de um casamento e aí o seu monitor ali não tem as cores certas. Para você ali, você tá visualizando, ele tá nas cores que você acha que é a correta, mas quando você entrega para o cliente, aí ele utiliza um painel OLED, IPS, igual já tem no smartphone, né? O smartphone hoje praticamente todos são OLED. Na televisão, ele vai ver que a cor não tá legal, a cor do rosto ficou mais pálida ou ficou mais amarelada, mas para você, quando você editou no seu painel, ele tava próximo ali da realidade, né? Tava de acordo com sua visualização. Então é por isso que, se você preza pelas cores verdadeiras, né, o mais próximo possível do que a gente enxerga, aí tem que ser painel IPS. Mas já no monitor Ultra-Wide é meio complicado você encontrar um de qualidade, quando encontra é caro. Igual eu falei, como eu utilizo para YouTube, não preciso de cores quase 100% exatas, né, meu tipo de conteúdo, então para mim não fez muita diferença. Inclusive as televisões hoje de entrada de 50 polegadas também, 55, são painéis VA, salvo exceção as LG, que são caríssimas, custando o dobro do preço, né? Aí são painéis OLED. Mas é isso que eu queria passar para vocês. Resumindo, não compre monitor de baixa polegada, principalmente 25, você vai se decepcionar, vai achar uma porcaria. Igual, o que acontece, muita gente, nossa, mas iPhone é incrível. Igual eu tinha uma colega no trabalho que pegou o iPhone, nossa, mas é foda, iPhone...
mas também tava com um J5, celular de entrada. Aí sai de um celular de entrada e pega um top de linha iOS, é claro que vai achar incrível. E a mesma coisa, você pega, tá usando um iPhone aí, digamos, 5S hoje, até será que tem gente usando? Aí você pega um S23, fala, nossa, iPhone é lixo. Não tem como, turma, vocês têm que comparar algo ali com os mesmos características, né, os mais próximos possível. Não adianta você querer pagar um preço ali pela metade e falar que o outro custou o dobro é melhor, né? Com certeza, normalmente é a obrigação do que custa o dobro ser melhor. Então, você tá ali com uma TV de 50 polegadas ou um monitor de 27 polegadas ou mais, e aí você quer comprar um monitor antigo de ultra-wide 25, é lógico que vai achar uma porcaria, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fui meus guerreiros!